Quando pensamos na palavra Apocalipse, a nossa mente vai logo para certas imagens, não é? Céus em chamas, nações em guerra, um mundo em caos, tudo à espera de um grande regresso divino. É uma história que moldou a nossa cultura, os nossos medos e, claro, a nossa esperança durante séculos. Mas e se essa interpretação, que põe tudo num futuro distante, estiver baseada numa leitura, digamos, equivocada? E se a pergunta mais chocante não for quando é que vai ser o fim, mas sim esta: e se o fim do mundo que Jesus profetizou já tiver acontecido? Ok, vamos aprofundar isto. A perspectiva que vamos explorar aqui chama-se teologia de impacto, e o que ela defende é algo, bem, radical. A ideia é que as profecias apocalípticas de Jesus, lá em Mateus 24, não eram sobre um futuro longínquo, eram sobre os acontecimentos que estavam prestes a acontecer e que levaram à sua crucificação. E aqui vemos o contraste fundamental. De um lado, a visão mais comum que vê o fim como uma data flexível, que as nossas ações podem de alguma forma adiar ou até apressar. Do outro lado, a teologia de impacto diz que não. Havia um prazo, um limite profético muito claro. As profecias cumpriram-se na geração de Jesus e o ponto final foi a sua morte e ressurreição. Para conseguires perceber esta perspectiva, temos de fazer uma espécie de trabalho de detetive linguístico. Temos de voltar às palavras originais, em grego, porque muitas das nossas ideias vêm de traduções que, com o passar do tempo, talvez tenham perdido o contexto original. Vamos então reexaminar 4 termos-chave que podem mudar tudo. Vamos começar com púlimos. Nós traduzimos como guerras e pensamos logo em exércitos e batalhas. Mas, na verdade, o termo refere-se mais a disputas, a uma autêntica guerra de palavras. Jesus não estaria a prever guerras mundiais, mas sim os debates intensos, os conflitos ideológicos em Jerusalém sobre quem ele era, os conflitos que, de facto, o levaram a julgamento. A seguir, temos ethnos. A tradução nações leva-nos a pensar numa escala global, não é? Mas a palavra pode simplesmente significar grupos de pessoas ou multidões. E no contexto de Jesus, isto aponta diretamente para as várias fações em Jerusalém, os romanos, os diferentes grupos de judeus, os seus seguidores e os opositores, e não para as nações como as conhecemos hoje. E quando Jesus fala em pregar o Evangelho em todo o oikumena, ou mundo, ele não estava a falar do planeta Terra, estava a falar do mundo conhecido daquela época, a terra habitada do Império Romano. A mensagem chegaria aos judeus, gregos e romanos do seu tempo. E, por fim, a palavra-chave, telos, o fim. Mas pensem nisto não como o fim dos tempos, mas como o final de uma peça de teatro ou o objetivo de uma missão. O telos não era o fim do planeta, mas sim o culminar do propósito de Jesus, a sua morte e ressurreição. Então, com este novo dicionário em mente, a profecia apocalíptica de Jesus transforma-se por completo. Deixa de ser uma previsão de um futuro distante e passa a ser, na verdade, um roteiro detalhado dos eventos da sua própria paixão. Esta perspectiva reinterpreta radicalmente a famosa abominação da desolação no lugar santo. O lugar santo aqui não seria o templo, mas sim o Calvário, fora dos muros da cidade. E a abominação que causa desolação, o próprio Cristo na cruz, visto como uma vergonha, um escândalo, aos olhos do mundo daquela época. E este esquema ilustra a sequência de uma forma brilhante. As guerras, ou pólemos, foram as disputas em Jerusalém. A abominação foi Cristo no Calvário. Os terremotos, ou sismos, foram os abalos e tremores durante a crucificação. E o fim, o telos, chegou com a sua morte e ressurreição. O Apocalipse de Jesus cumpriu-se ali mesmo. Mas a teologia de impacto não se fica por aqui. Propõe algo que pode virar completamente do avesso à ordem que conhecemos do Novo Testamento, e tudo por causa de uma nova identidade para o autor do livro do Apocalipse. A afirmação é bombástica. O autor do Apocalipse não foi o apóstolo João a escrever no fim da sua vida. Foi João Batista a escrever antes do ministério público de Jesus. Isto não só muda o autor, como muda a cronologia de toda a Bíblia, fazendo do Apocalipse o primeiríssimo livro do Novo Testamento. E se pensarmos nisto, Jesus e Paulo não estariam a criar profecias do nada, estariam a responder e a expandir a revelação que João Batista já tinha apresentado. A famosa última trompeta de Paulo, por exemplo, seria uma referência direta às trompetas do Apocalipse. E esta teoria apoia-se na ideia de que João, tal como outros profetas, teria tido uma experiência espiritual de morte e ressurreição antes de começar o seu ministério. Certo. Se o fim já chegou e o Apocalipse foi o primeiro livro, o que é feito da promessa da volta de Jesus? Bem, mais uma vez, a chave parece estar numa única palavra grega. A palavra em questão é parousia. Nós traduzimos-la como volta, mas o seu significado principal é presença ou chegada. Portanto,
Quando os discípulos perguntaram pelos sinais da sua parousia, a pergunta talvez não fosse quando é que voltas, mas sim como é que será a tua presença conosco depois de partires. A conclusão desta teologia é, por isso, bastante direta. A parousia de Jesus, a sua chegada e presença, cumpriu-se nas suas aparições depois da ressurreição. Aos seus seguidores, a Paulo, na estrada de Damasco, ele já voltou. Separar estas aparições do retorno prometido é, segundo esta visão, o erro que gerou 2000 anos de espera por um evento que já aconteceu. Então, se o Apocalipse já passou e o regresso já aconteceu, o que é que sobra para nós? A resposta, segundo esta visão, está em redefinir o que significa ressurreição. A visão comum coloca a ressurreição como um evento futuro, uma esperança distante. Em contraste, a teologia de impacto vê-a como uma realidade espiritual presente. A ressurreição não é algo que se espera, mas algo que se vive, a começar agora, no espírito. Lembram-se da última trombeta de Paulo? Nesta visão, não é um som que abala o mundo. É algo profundamente pessoal. O som do nosso último sopro. Nesse momento da morte, dá-se o encontro imediato com Jesus. É um evento individual, íntimo, não um arrebatamento global. E aqui está a mudança fundamental. A teologia deixa de ser sobre esperar por eventos futuros, a tribulação, o retorno, passa a ser sobre experienciar uma realidade presente, a vida de ressurreição aqui e agora. Isto deixa-nos com uma pergunta final. É uma pergunta poderosa. Se o fim já veio, se o regresso já aconteceu, e se a ressurreição é uma realidade presente e não uma promessa futura, como é que isso muda a forma como vivemos o nosso dia-a-dia? O que significa à luz de tudo isto? Estar verdadeiramente vivo.